Fala pessoal, hoje vamos para a nossa quinta aula, quinta não, sexta aula, né? Onde a gente vai estar trabalhando, já começando a trabalhar com a modelagem de dados. A gente já tratou todos os dados e a partir de hoje a gente já vai começar a trabalhar com a modelagem de dados. Vocês vão ver que é bem legal. Mas se você não quer esperar até o final desse projeto que vai durar uns 3 meses aí de aulas, e você quer fazer isso tudo de forma imediata, então dá uma olhadinha na descrição do vídeo que tem o meu curso de Excel, onde já está todas as aulas disponíveis para você fazer esse curso, ok? Sem mais delongas, só pedir para você que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe o vídeo e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, é o seguinte, na aula passada a gente terminou aí a parte de modelagem de dados, né? Nós acabamos de fazer essa parte de modelagem, de tratamento de dados, melhor dizendo, né? E hoje a gente vai começar a trabalhar aqui com a parte de modelagem de dados, tá? Então, o que é a modelagem de dados? A gente vai usar as tabelas dinâmicas que elas vão estar alimentando o nosso dashboard, ok? Então, no nosso dashboard a gente vai dar uma olhadinha aqui nos nossos dados, né? E a gente vai fazer hoje duas tabelas dinâmicas. Vamos entender um pouquinho melhor o que é tabela dinâmica, como que elas funcionam, tá? E aqui o que a gente vai tratar, né? A gente vai precisar aqui na nossa modelagem de dados a quantidade de viagens feitas por caminhão e a quantidade de motoristas, tá? Então hoje a gente vai tratar exatamente essas duas modelagens aqui, tá? Que vai ser a quantidade de motoristas, né, de viagem pelos caminhões e pelos motoristas, tá? Então, começando aqui, o que a gente faz? Quando a gente vai usar uma modelagem de dados, você tem diversas formas de fazer modelagem de dados, mas a mais comum e utilizada por todas as pessoas é a tabela dinâmica. Você pode fazer pelo Power Pivot, por fórmulas N, certo? Porém, a mais comum, a mais fácil, a mais tranquila e a mais utilizada de todas é a tabela dinâmica. Então, por isso, a gente vai utilizar a tabela dinâmica dentro desse projeto, ok? Um detalhe, quando você trata uma tabela, isso também é muito legal, tá? Quando você trabalha no Excel com formatação de tabela, o que acontece? Quando você trabalha com tabela, isso aqui deixa de ser uma base de dados simples e é uma tabela. Então, ele passa a ter um nome, ele passa a ter uma estrutura de tabela. E com isso, ele ganha um nome. Tanto que você vê aqui, design de tabela, e ele pega aqui, ó, base de dados, né? Então, esse é o nome da tabela. Tá até errado aqui, BADE, né? Porque como ela veio escrita lá do coisa, ela veio dessa forma sem problema nenhum. Se é um errinho de digitação, não há problema nenhum. Mas tá base de dados, né? Então, o que acontece? O que facilita? Eu posso clicar aqui, vir aqui e inserir tabela dinâmica e veja o que vai acontecer. Ele já pegou aqui, ó, base de dados, né? Ou eu posso ainda fazer o seguinte: eu estar no local da minha modelagem de dados, né? E eu vim aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Aí ele vai falar aqui, ó, você quer inserir tabela dinâmica do quê? Né? De uma fonte de dados externa, que aí ele vai buscar um dados lá fora, de um Power BI, de uma modelagem de dados que se você tivesse construído a sua modelagem de dados em Power Pivot, ele abriria esse cara aqui para você, ou de uma tabela em intervalo. E no nosso caso é de uma tabela em intervalo. Intervalo, já vou até explicar para vocês aqui o que é o intervalo. Intervalo é quando você não trabalha com a formatação de tabela. Então, o que é o intervalo? Por exemplo, vamos dizer que aqui eu tinha uma tabela não tivesse dados, estava aqui assim, ó, dados, car, x e x. E aqui para baixo eu tivesse dados. Então,
isso aqui é um intervalo, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, se você olhar aqui no cabeçalho, ele não é uma tabela. Isso aqui é um intervalo. Então, o que, que é um intervalo? O intervalo é de uma célula X a uma célula Y. Isso se chama um intervalo dentro do Excel, tá? Mas como a gente está trabalhando com tabela, é o diferencial. Então, a gente vai vir aqui, ó, tabela dinâmica, tabela de tabela ou intervalo, e aqui entra a grande sacada. Quando você trabalha com tabela, com coisa, você pode dar o nome da tabela aqui. Então, ó, o nome da nossa tabela é base de dados, certo? Eu só digitei isso aqui. Presta atenção o que o Excel vai fazer. Aí, antes de mais nada, deixa eu explicar a parte de baixo. Eu posso criar essa tabela dinâmica numa nova planilha ou em um local selecionado. No caso, eu selecionei a célula C8, que é onde está selecionada aqui, tá? Então, eu posso estar usando a tabela dinâmica dessas formas, tá? Quando você vai fazer selecionando, depois a gente faz um outro selecionando a tabela para vocês entenderem, mas quando você vai fazer selecionando a tabela, ele vai te abrir essa janelinha de uma outra forma, ok? Então vamos lá, ok? E veja que ele buscou a minha base de dados. Por que, que ele buscou a minha base de dados? Porque ele entendeu que aquele base de dados é uma base. Então aqui, ó, do lado direito, você vai ver que você tem toda a estrutura da sua base de dados aqui, tá? Então eu vou desfazer, tá? Só para gente, então eu vou dar um Ctrl Z, desfiz, vou voltar aqui na minha base de dados, vou clicar aqui em cima da minha base de dados e vou vir aqui, ó, inserir tabela dinâmica para vocês entenderem. E aí, o que, que ele fez? Novamente, ó, ele abriu a mesma janelinha, só que ele abre com posicionamento de nova planilha. Este é o padrão de quando você seleciona uma base de dados para fazer a tabela dinâmica. Ele entende que você vai criar essa tabela dinâmica numa nova planilha, mas nada impede que você clique numa planilha existente, que é o nosso caso, que a gente vai fazer. Então, quando você vai para uma planilha existente, ele vai te dar o local aqui, e aí você vai ter que clicar nesse pontinho aqui e selecionar aonde você quer iniciar a sua tabela dinâmica, ok? Feito isso, dá um ok. Pronto, a nossa tabela dinâmica está pronta aqui. Agora, a gente vai explicar a estrutura da tabela dinâmica, tá? A estrutura da tabela dinâmica. Você pode trabalhar com filtros. O que seria filtros? Vamos colocar aqui, ó, só para título de entender, para vocês entenderem um pouquinho, ó, a estrutura da tabela dinâmica. Quando você fala que você vai trabalhar com filtros, veja só o que acontece. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque não ficou legal onde ele está aqui. Aí, pronto. Só remover para baixo um pouquinho. Porque quando você trabalha com filtro, o que, que acontece? O filtro, ele é um item distinto à sua tabela, ou seja, ele fica fora da sua tabela, tá? Então, esse item de filtro, ele fica destacado fora da tabela que você vai criar. E aí, a tabela, ela é composta por linha, colunas e valores, tá? É o mesmo formato no Excel, só que ela é composta por linhas, colunas e valores. Então, esses três aqui vão formar a tua tabela, tá? Então, vamos dizer que eu quero aqui, ó, embaixo, ó, motorista. Então, veja o que ele fez aqui, ó. Ele criou aqui, ó. Veja que o caminhão está aqui fora. E aqui embaixo eu tenho o rótulo do motorista, tá? E eu quero o quê? Eu quero contar os motoristas. Basta eu fazer isso aqui, ó. Jogar aqui, ó. E ele automaticamente sabe que é uma contagem. Por que que ele sabe que é uma contagem? Porque eu estou trabalhando com campo alfanumérico, tá? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com um campo que é alfanumérico, o que, que o Excel vai entender? Que alfanumérico eu tenho que contar. Por quê? Porque eu não tenho como somar um campo alfanumérico, porque ele vai me gerar erros, ok? Então, essa é a estrutura. Toda vez que você pegar um campo que for numérico, automaticamente, quando você jogar aqui nos valores, aqui, que é soma de valores, ele encontrar aquele campo
totalmente todas as linhas populadas com valor numérico, ele vai entender automaticamente que você quer somar. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante, a gente vai explicar mais no detalhe lá mais adiante, tá? Mas nessa aula de hoje, o que nos importa é isso aqui. E aqui, desse lado aqui, eu tenho colunas. Então, eu posso, por exemplo, ó, vamos lá. Eu quero saber colunado por... vamos explicar. Eu tenho aqui a somatória, né, de viagens de cada motorista. Mas eu quero saber os status. Então, eu posso jogar e criar uma coluna e vejo o que ele vai fazer. Ele vai me abrir em coluna somando por motorista. Ah, o João, por exemplo, ele teve uma viagem que está em andamento, 28 viagens que foram entregas e 16 viagens que foram planejadas. E o total de viagem dele é 45. Entendeu? Então a tabela dinâmica, ela é dinâmica justamente por isso, porque você consegue trabalhar com ela de diversas formas, ok? E aí, por que eu falei que o filtro é aqui fora? Porque aqui ó, fora eu tenho um outro filtro. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, eu quero saber somente o caminhão alfa. Se eu clicar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele vai filtrar todos os motoristas que que tem esse caminhão alfa e que tiveram essas entregas, tá? Então é assim que funciona, mas isso só foi a título de explicação. E eu já vou remover o caminhão do filtro. Eu vou remover o status. E eu vou remover o motorista, porque o que me interessa nesse primeiro item, que é o que a gente vai fazer, é a contagem de caminhão. Vamos tirar aqui. E notem uma coisa. Preste bastante atenção que isso é importante. Que isso aqui vai acontecer com vocês quando estiver fazendo a montagem. Vai filtrar para fazer um teste, esquecer de tirar o filtro, o que vai acontecer? Notem que a gente tirou tudo. E olha o que aconteceu aqui. Ó. Tá vendo que ele deixou esse cliquezinho de filtro aqui? Significa que você deixou um campo filtrado dentro da tabela, tá? Então você clica aqui nele e limpa o filtro. Ok? Então é assim que funciona, tá? Então, isso é detalhe importante que poucas pessoas vão te explicar, mas eu explico tudo no detalhe. E agora eu quero contar os caminhões. Prontinho. A gente já tem uma tabela aqui que a gente vai usar para fazer nosso gráfico, que é a tabela de caminhões. Uma outra coisa que eu gosto de trabalhar e deixar bem legal para deixar sempre muito organizado o trabalho é que é o seguinte: tabela dinâmica ela pode receber um nome. Tá? Então, se você vier aqui, ó, análise da tabela, você está dentro dela aqui, ó. Se clicar fora, ele some. Se clicar aqui, ela volta. Então, você vem aqui análise da tabela e aqui, ó, você tem tabela e você tem um nome da tabela. Eu gosto de dar nome para as tabelas, por quê? Porque na hora de você fazer a segmentação de dados, fica muito mais fácil de você saber o que você vai ligar, o que você vai desligar das tabelas, que vão ser é o que vai dar a vida no dashboard, tá? Então, eu gosto de fazer assim, ó, tudo que é tabela, TB, e eu gosto de pôr o nome aqui, ó, caminhões, por exemplo. E aqui na tabela você pode separar, não tem problema nenhum, tá? Na tabela dinâmica, o nome dela não há problema nenhum, só está dando nome. Ela não vai ser uma chave, nada, ela só está ganhando um nome, ok? Beleza, dito isso, vamos para a nossa segunda tabela. Agora eu preciso voltar e clicar aqui e inserir nova tabela? Não, agora eu posso usar a mesma tabela, copiar e colar. Só que como que eu copio e colo uma tabela? Eu posso clicar aqui, copiar assim, ó, por exemplo, e trazer para cá. Ele vai copiar a tabela? Veja, não vai, tá? Então, quando você vai copiar uma tabela dinâmica, você precisa copiar a estrutura toda da tabela. Você tem que selecionar totalmente o intervalo da tabela dinâmica para que ele entenda que você quer fazer uma cópia dessa tabela. Então, Ctrl C. Vou pular uns dois intervalos aqui, ó. Então, 1, 2 e posso colar aqui. Beleza. Fiz isso. Vou pegar e trazer para cá agora o nome do motorista. Tá? Então, eu vou tirar o caminhão
e eu vou vir aqui e eu quero que ele traga o motorista. Beleza? Então agora eu tenho a contagem de motorista. Mas Quinarelli, na contagem está caminhão. Ok, não há problema nenhum, porque cada linha da minha tabela é uma linha. Então, o que ele vai contar aqui, não há problema que seja contagem de caminhão, contagem de motorista, porque eu estou contando as linhas da tabela. Tá? Agora, se fosse fazer uma somatória de algum número, aí sim era outros 500 e a gente vai ver isso mais adiante. Tá? Nessa aula foi mais para explicar isso. Espero que estejam gostando dessa aula, que esteja tudo bem com vocês aí. E ficou dúvida de alguma coisa? Aqui embaixo da aula tem um campo para você comentar. Comente que eu vou estar respondendo a todas as dúvidas que vocês tiveram. Alguma coisa que não ficou muito clara, tá? Ok? E é isso aí. E não se esqueça aí, para quem não está fazendo aula com a gente, se inscreva no canal, dá o like, compartilhe o vídeo e se quiser, dá uma olhada na descrição do vídeo, aí embaixo tem o link para você fazer esse curso e já fazer tudo de uma vez as aulas, não ficar esperando uma aula por semana, ok? Então é isso aí e te vejo na próxima aula.